Foram 574 edições do SBT Interior. Juntas as versões da hora do almoço e da noite, produziram 20.610 minutos de notícias da região. A arte de informar está no DNA do SBT. O que aconteceu no Oeste e no Noroeste Paulista, você viu primeiro aqui. Uma região inteira em frente à televisão ou em qualquer lugar com a tela na palma da mão. A violência que assombrou a nossa gente, as mudanças de rota que melhoraram a vida da gente. Um giro pelos assuntos mais importantes do ano para você guardar para sempre na memória. Está no ar a retrospectiva 2019 aqui do interior. A região parou para acompanhar o mega esquema de segurança que foi montado para transferir o principal líder do PCC. Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, deixou o Oeste Paulista e foi levado para um presídio federal. Olha, rodovias foram interditadas e centenas de policiais foram acionados para que nenhuma tentativa de resgate pudesse ser colocada em prática. Marcola não foi sozinho. O número 1 da facção criminosa foi transferido com outros 21 detentos, que, segundo o Ministério Público, fazem parte da cúpula do PCC. Eles estavam na penitenciária 2 de Presidente Venceslau e deixaram a região em aviões militares da Força Aérea Brasileira. Uma operação de transferência cinematográfica, com policiais militares, federais, além de homens da Força Aérea e também do Exército. Para se ter ideia da dimensão do esquema de segurança que foi montado aqui, olha só, a Polícia Rodoviária bloqueou uma das pistas aqui da rodovia Assis Chateaubriand, no sentido aeroporto. E para a gente ver aqui também, olha só, a rodovia Júlio Budisque, quase aqui na entrada do aeroporto, também está toda bloqueada para fazer aí a transferência dos presos. A transferência foi uma resposta poucos meses depois de um plano de ataque liderado pelo PCC ser descoberto. A organização criminosa iria atacar autoridades do estado de São Paulo. Entre elas, o promotor Lincoln Garcia, que tem atuado no combate à facção. Em Rio Preto, os bandidos se deram mal em um confronto com a polícia. Depois de uma ligação anônima, os policiais militares foram informados de que um grupo de criminosos estava reunido em uma chácara planejando a prática de mais um delito. O local, longe do movimento, fazia parte da estratégia dos bandidos. A polícia sabia o que queria: desarticular a quadrilha. Os PMs foram recebidos a tiros. Revidaram. 6 criminosos morreram e um policial ficou ferido. Todos eles estavam armados. Foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, um fuzil de fabricação americana, 40 munições sobressalentes do mesmo calibre 5.56 para esse fuzil, uma pistola .40, uma pistola 380, 3 revólveres, todo um arsenal bélico que não é usado para qualquer ação criminosa. E um encontro entre amigos terminou em tragédia num posto de combustível em Araçatuba. Pois é, André, uma briga durante a madrugada e uma pessoa morta com pelo menos 10 tiros. A morte de Alessandro Aoki, de 34 anos, foi registrada por câmeras de segurança. Testemunhas contaram que Aoki estava bebendo com amigos quando o empresário Antônio Berti Júnior chegou e começou a assediar uma mulher que estava no local. Houve uma discussão. A vítima intercedeu em apoio à sua prima, repreendeu o rapaz e pediu para que ele fosse embora. De fato, ele foi. Cerca de 20 minutos depois ele retornou, ficou em pé próximo à mesa, encarando o pessoal que estava na mesa. Quando a vítima perguntou o que ele queria, ele simplesmente sacou a arma da cintura e efetuou ao menos 18 disparos. O empresário foi preso pouco tempo depois, ainda com a arma do crime. A defesa do assassino tentou uma manobra alegando que ele não tinha sanidade mental para responder pelo crime. O exame comprovou o contrário. O empresário segue preso. Mas crimes não foram cometidos somente por quem anda armado. Em 2019, quem deveria zelar pela vida deixou marcas terríveis na história de muitas mulheres. Consultas médicas com um cardiologista que se tornaram sessões de terror e abusos sexuais. Eu entrei no consultório, ele pediu para pesar, me pesou, pediu para me deitar na cama, na maca. Deitei, falou que ia medir minha pressão. Eu deitei, estiquei meu braço e aí ele, com uma das mãos,
começou a subir na minha perna. E a outra, ele ficou mexendo no aparelho com a pressão. Enquanto ele media minha pressão, ele me acariciava com a outra mão. Subiu na coxa e ficou na virilha. Enquanto ele estava medindo minha pressão, ele se movimentava com o corpo e minha mão passava entre os órgãos genitais dele. Levantou minha blusa e levantou a minha saia. Primeiro falou que minha barriga era muito bonita. Aí levantou minha calcinha e ficou passando a mão. A cada novo depoimento que vinha a público, mais mulheres procuravam a polícia. Foram quase 40 vítimas que criaram coragem e denunciaram. A investigação deixou claro que os abusos ocorreram ao longo de uma década. Augusto César Barreto Filho, de 74 anos, entrou na mira da justiça e da polícia. Chegou a ser preso em Presidente Prudente. Políticos e funcionários públicos também ganharam as manchetes de portais de notícias e telejornais de todo o Brasil. Juntos, eles faziam parte de um jogo de cartas marcadas, que fraudava uma das prefeituras mais importantes do Noroeste Paulista, a de Araçatuba. A Polícia Federal monitorou transações financeiras, grampeou telefones e acompanhou a rotina de pelo menos 15 investigados. Na lista, pessoas de confiança do poder público, representantes de secretarias e homens de um sindicalista e empresário famoso na cidade. José Avelino Pereira, o Chinelo, foi apontado como líder da quadrilha investigada na operação #TudoNosso. Chinelo era conhecido na assistência social da cidade como o homem que distribuía as cartas do jogo. O SBT investigou o caso durante um ano, antes mesmo dele vir à tona. No dia da operação, mandados foram cumpridos na prefeitura, em sindicatos e secretarias. Aqui na prefeitura, os funcionários estão chegando e estão encontrando equipes da polícia instaladas em algumas salas. Essa primeira sala aqui, da Secretaria Municipal de Administração, há um levantamento de dados e de contas. Há uma outra equipe também na Secretaria Negócios Jurídicos. Ali estão as portas fechadas com uma outra equipe. Uma organização social em nome de Laranjas era o centro da história. Todo um enredo foi construído para que a OS levasse a concorrência e tivesse à disposição um orçamento milionário. A corrupção rolava solta. Eles utilizavam algumas empresas do grupo, que são, em média, umas 5, 6 empresas aproximadamente, para poder fazer o desvio. Não que essas tenham sido todas contratadas diretamente com a prefeitura. A Polícia Federal descobriu um grande esquema de fraudes no FIES e de venda de vagas no curso de medicina, Andréa. Pois é, o centro da operação fraudulenta estava em uma universidade que fica em Fernandópolis. As investigações mostraram que cada vaga no curso de medicina era vendida por pelo menos R$120 mil. O grupo criminoso também fraudava a concessão do financiamento estudantil do governo federal. A maioria dos alunos beneficiados não se enquadrava no programa. Entre os estudantes estão filhos de fazendeiros, políticos, servidores públicos e amigos dos donos da universidade. O esquema criminoso contava com empresas de assessorias educacionais que agiam paralelamente à universidade para captar alunos. Uma estrutura que tinha o apoio dos donos e de toda a cúpula administrativa da instituição. A universidade ainda facilitava a transferência de alunos que estudavam no exterior, principalmente Paraguai e Bolívia, evitando que eles passassem pelo Revalida. Ainda há indícios de fraude no ProUni. Esses médicos se formando e conseguindo CRM, serão eles que, durante décadas, iriam atender crianças, jovens e todos nós, nossas famílias e nós mesmos, ou seja, colocando em risco a vida de centenas ou milhares de pessoas. Dentro de creches e escolas, mais problemas foram parar na polícia. Em um dos casos, um professor de 52 anos enviava mensagens de conteúdo erótico e sexual para uma criança de 12 anos. Quer ouvir as besteirinhas? Quer? Me manda foto, gostosa. A mensagem partiu de um professor de matemática. A criança que recebeu é uma aluna do 7º ano. O caso só foi descoberto depois que a mãe da garota fiscalizou o smartphone dela.
Ele dizia gostar dela, que estava com ciúmes dela com os outros meninos, algo assim. A cada play que a mãe dava nas mensagens, o choque era ainda maior. Eu sei, meu amorzinho. Mas a gente tem que disfarçar um pouquinho, senão vai dar muita bandeira. Você quer ver o preso, isso? O professor foi afastado das atividades e aguarda a conclusão da investigação da polícia. Em Votuporanga, o caso foi nesta creche da cidade, mas com outro tipo de problema. Bebês teriam sido dopados com calmantes tarja preta. A Polícia Científica de São Paulo confirmou a presença de clonazepam no sangue de uma das crianças. Nesse dia, eu entreguei ele na creche bem e brincando. Ele não tinha nada, ele passou mal. Foi depois do banho, no período da tarde, que a escola já ligou no finalzinho da tarde. Inclusive, meu esposo me ligou, estava trabalhando, eu corri. Já estavam todo mundo lá no hospital. Uma sindicância interna foi aberta pela prefeitura e, após a investigação, a educadora foi exonerada. Em Araçatuba, um incêndio em uma concessionária de veículos tinha tudo para ser um plano perfeito. Mas planos perfeitos não existem. Durante uma madrugada qualquer, o fogo atingiu a concessionária da Hyundai na cidade. Diversos carros foram queimados. O prédio de 850 metros quadrados ficou praticamente destruído. Mas um bilhete encontrado no local já mostrava que o que aconteceu ali não foi um acidente. Pelo contrário, foi um ato criminoso. Na carta, uma pessoa se passava por cliente insatisfeito e reclamava da conduta de um funcionário. Mas lembra que eu disse que não existem planos perfeitos? Pois é, a polícia montou o quebra-cabeça do crime e chegou até este homem, Luiz Casati, um mecânico de 32 anos, chefe de oficina e também um incendiário. Entrando nos e-mails profissionais dele lá da empresa, e bem como nas redes sociais, a gente percebeu que certas palavras que existem na carta, como mequetrefe e vide, são palavras, termos gramaticais pouco usados, e ele é muito usado por ele. As câmeras de segurança do local e de um estabelecimento perto da casa do incendiário formaram todo o trajeto, desde a saída da residência na madrugada até o momento do crime. Combustível foi jogado em cima dos carros e bastões em chamas usados para atear o fogo. Mas esse não foi o único incêndio que ganhou repercussão nacional. O fogo provocado por problemas em um aparelho de ar-condicionado de uma loja terminou com destruição e morte. Calçadão do Comércio de Araçatuba, meio da tarde. Funcionários sentem o cheiro de fumaça e correm para o lado de fora. Em pouco tempo, a loja de variedades é consumida pelas chamas. O local é todo cercado. Centenas de curiosos se aglomeram para ver o trabalho incansável dos bombeiros. Verdadeiros heróis que arriscam a vida para salvar pessoas e combater incêndios. Para o sargento Júlio César Delfino, foi a última missão. Ele estava do lado de dentro quando parte do imóvel desabou. Ele chegou a ser resgatado, mas não resistiu. O colega de farda que estava com Júlio, o tenente Alex de Abreu, teve queimaduras de 2º grau. Ficou internado por várias semanas, mas sobreviveu. A lista de incêndios do ano inclui ainda uma fábrica de eletrodomésticos. O fogo na fábrica da Colormac começou no almoxarifado depois da troca de turno da noite para a madrugada. No local ficavam armazenados a matéria-prima e outros produtos usados na linha de produção da fábrica. No momento do incêndio, não haviam pessoas trabalhando no setor. As chamas se alastraram rapidamente por 2 galpões que somam uma área de quase 6 mil metros quadrados, destruindo tudo. Até agora, 6 meses depois, não se sabe ao certo o que provocou o incidente. Em Araçatuba, o vento forte durante o temporal provocou o desabamento de parte de um hangar no aeroporto da cidade. A estrutura caiu após uma ventania que atingiu a cidade. Fabiane Buchala, uma das donas do hangar particular, foi atingida e teve uma parada cardiorrespiratória. Ela morreu poucos minutos depois do acidente. A gente vai para o intervalo e a seguir a nossa viagem por 2019 mostra que entra ano e sai ano, mas a luta contra a dengue continua. E ainda o cãozinho que curte e muito acompanhar missas em uma cidade da região.
A história se repete praticamente todos os anos. A dengue que adoece e mata pessoas. Em Rio Preto o ano foi complicado. A cidade viveu uma epidemia com cerca de 33 mil casos. O barulhinho do mosquito é o alerta de que os riscos da dengue persistem em assombrar a região. Comecei com diarreia e vômito e agora eu tô com muita fraqueza. Minhas pernas, assim, estão horríveis, não consigo andar muito, não. A prefeitura precisou abrir centros de hidratação, os dengários, para atender a demanda que só aumentava. A prefeitura resolveu usar a tecnologia para tentar barrar o desrespeito da população que insiste em jogar lixo e entulho na cidade. Além de combater a dengue, a medida diminui a sujeira por aí. De cima, drones passaram a fiscalizar vários pontos de apoio. Logo no primeiro mês, 11 pessoas foram multadas. Os infratores tiveram 15 dias para apresentar defesa e, como não fizeram, vão ter que pagar uma multa no valor de R$ 2.300 cada um. Mas esse valor pode ser ainda maior. Dependendo da quantidade de lixo descartada, pode chegar até mais de R$ 5.000. O sarampo voltou a ser notícia aqui no estado. São Paulo não registrava uma morte pela doença desde 1997. Cerca de 13 mil casos foram confirmados na capital e no interior. 14 pessoas morreram no estado por complicações da doença. A região viu a quantidade de casos crescer. Mesmo assim, a campanha de vacinação contra a doença não teve a adesão esperada. Foi preciso fazer mutirões até os fins de semana para tentar atrair o público-alvo. E, André, a região entrou para a história mundial da medicina esse ano. Pois é, Marcelo, um bebê foi operado ainda dentro da barriga da mãe. A Nayara é uma das personagens dessa história que teve um final feliz. Quando descobriu que a filha tinha um buraco na parede abdominal que fez com que os órgãos, como o intestino, ficassem para fora do corpo, ela ficou preocupada e topou na hora quando o médico sugeriu uma cirurgia que nunca tinha sido feita no planeta. Foi uma experiência incrível, né? Porque ela foi a primeira a fazer esse procedimento e deu tudo certo, graças a Deus, assim como a gente estava confiante mesmo. O procedimento durou cerca de 2 horas. Médicos da cidade e de outros hospitais acompanharam o procedimento que, entre outros benefícios, permite que a recuperação seja reduzida de 60 para 30 dias. O que tem de diferente na técnica que a gente usou hoje é que a gente usa gás dentro do útero. E isso permite que a gente tenha cirurgias mais complexas. Em Jales, a tecnologia a favor da qualidade de vida do tratamento contra o câncer. No Hospital de Amor de Jales, que fica no interior paulista e é referência no tratamento de câncer, após a confirmação do diagnóstico, os pacientes recebem diversos tratamentos odontológicos. Um deles é o laser terapia, uma tecnologia que ajuda a diminuir a dor bucal e a cicatrização de feridas. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, são 600 mil novos casos por ano no Brasil. A reportagem que abordou o assunto foi premiada nacionalmente pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Boas iniciativas rendem bons resultados. Um programa de incentivo ao turismo no estado impactou toda a nossa região. Uma das propostas foi a redução do ICMS do combustível aqui no estado. Resultado, aeroportos mais cheios e boas expectativas econômicas. A região voltou para a rota aérea do estado. O aeroporto de Araçatuba foi o mais impactado. A quantidade de passageiros cresceu 20% logo de cara. O dinamismo agora do comércio, da indústria, de todas as fontes de trabalho, empreendedorismo, que acaba trazendo o pessoal indo e vindo. A maior conectividade é resultado do programa São Paulo para Todos, do governo do estado. Em contrapartida, pelo maior número de voos, as companhias aéreas tiveram a redução do imposto sobre combustível de 25% para 12%. E essa mudança chegou ao mesmo tempo em que a região entrou no mapa dos grandes eventos. Pois é, Birigui vai sediar o Mundial de Kart no ano que vem. E Araçatuba se tornou a capital nacional do cavalo quarto de milha.
Pelos próximos 10 anos, a cidade receberá apaixonados pela raça que viajam o quanto for preciso para disputar provas importantes e para se divertir com quem tem algo em comum, um cavalo quarto de milha. Olhando de cima, a gente tem uma ideia do tamanho do investimento. São 580 mil metros quadrados de área. É como se fossem 58 campos de futebol num só lugar. Os 15 milhões de reais injetados transformaram um recinto num complexo capaz de receber 4 grandes eventos por ano. Ainda falando em animais, Andréia, teve um cãozinho de Olímpia que viralizou na internet. Exatamente, Marcelo. É que ele permaneceu durante toda a missa atento às palavras do padre. O cãozinho católico é um fiel bastante inusitado. O nome dele é Flock, deitado no chão de frente para o padre e abanando o rabinho. Parece até que ele entende o que está ouvindo. O cachorrinho chamou a atenção não só de quem estava na igreja matriz de Olímpia. Ele ganhou o coração de milhões de internautas do mundo todo. Ele sobe em cima do altar, fica encarando o padre. Ele é bem dócil mesmo. Ele assiste a missa ali, né? Balançando o rabo, enquanto não termina a missa, ele não sai dali. Se engana quem pensa que a postura do fiel inusitado foi novidade. Pelo contrário, ele já tinha fugido de casa outras vezes e ido à igreja acompanhar a celebração. As boas histórias que a gente conta na TV também fizeram sucesso na internet. Exato, e muitas outras também foram contadas na grande rede. O SBTinterior.com teve um crescimento impressionante, 319% de um ano para o outro. Foram mais de 8 milhões de internautas únicos que, em tempos de fake news, buscaram informação de qualidade em um veículo que esbanja credibilidade. A grande diferença do nosso portal é o nosso olhar sobre a notícia. É a maneira como a gente interpreta, como a gente valoriza aquela notícia. O que ele lê na home é aquilo que ele vai encontrar no texto de cada matéria. Você que acompanha o SBT no interior sabe que a gente está sempre inovando. Nossa plataforma de conteúdo digital e streaming, o Tela 2, ampliou a produção de conteúdo original e foi responsável por transmissões ao vivo de eventos empresariais, de entidades de classe e esportivos. E o SBT gosta de uma agenda recheada. Ao longo de 2019, foram 21 eventos que levaram a nossa marca. Entre eles, o SBT Conecta, um fórum que discutiu o futuro da economia com lideranças empresariais de peso. É sim um momento de otimismo, não é um momento de euforia. E em 2020 terá muito mais. O ano será decisivo para as 202 cidades da região que assistem ao SBT aqui no interior. Estaremos juntos na maior cobertura das eleições municipais. Ficaremos de olho no vai e vem da economia e estaremos do seu lado cobrando por serviços públicos mais eficientes. Obrigada pela companhia e confiança de sempre. Que 2020 seja um ano espetacular para todos nós. Se cuidem, feliz ano novo. Saúde e paz para todos vocês.